momento nós vamos falar o porquê dessa necessidade da lei. Tentar entender o contexto não só brasileiro, mas o contexto mundial que permitiu então a necessidade de se discutir esse tema, de se tratar e de se legislar sobre esse tema especificamente. Bom, então com relação a dados estatísticos, só para a gente poder começar a trabalhar um pouco a ideia desse tema. Ou seja, se a gente teve aí, durante um determinado momento, uma democratização do crédito, e de fato o crédito ele vai chegar na classe B, C, D, ou seja, a gente teve de fato uma democratização do crédito, o outro lado da moeda é o superendividamento. Ou seja, se a gente facilitou muito num determinado momento no Brasil o crédito, isso a gente teve aí no início dos anos 2000 muita facilidade na aquisição do crédito. Obviamente, o outro lado disso, o lado de ter facilitado o crédito nesse momento, é que as pessoas se superendividaram. Ou seja, elas captaram dinheiro e elas não conseguiram pagar essas dívidas. E com os altos juros dos financiamentos e etc., a renda e o patrimônio das pessoas acabaram não sendo suficientes para pagar essas dívidas. E aí isso é importante. Quase 70% da população brasileira ela é endividada. Então, esse é um detalhe importante. A cultura brasileira, isso é um dado muito importante para a gente entender um pouco a lei, ela é uma cultura do endividamento. Ou seja, a cultura brasileira não é uma cultura de vou poupar para adquirir bens. Se eu quero comprar um carro, eu poupo, né? Eu posso ter duas maneiras. Ou eu vou poupar, vou lá separar um dinheiro todo mês para eu adquirir o dinheiro suficiente para comprar aquele carro, ou eu vou fazer um financiamento. A nossa cultura, né? A cultura brasileira é uma cultura do endividamento. Até aí não tem tanto problema. Se você faz um financiamento, mas você tem condições de arcar, de pagar com aquele financiamento, você não tem problema algum. O problema surge quando, por alguma razão, e a gente vai ver um pouco dessas razões, que isso também é importante, você não consegue mais pagar aquela situação. Então, no Brasil, a gente tem 70% da população endividada. Ou seja, a maioria da população no Brasil é endividada. E 30% está inadimplente. Esse é um dado muito importante. 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes, ou seja, não estão pagando suas dívidas. E embora esse dado sobre o superendividamento ele não é muito claro e fácil de se obter, estima-se que metade desses 60 milhões que estão inadimplentes, porque veja, eu posso estar inadimplente e não ser um superendividado. Aliás, são três conceitos aqui que a gente precisa entender bem. Uma coisa é o endividamento. Eu sou uma pessoa endividada. O que significa isso? Eu tenho uma dívida. Isso não significa que eu não tenho ou tenho patrimônio. Isso não tem nada a ver. Eu tenho uma dívida, estou endividado. Outra coisa é estar inadimplente, que é eu não paguei no tempo devido, no modo devido, etc. Né? Mas no caso das dívidas, não paguei devidamente o valor que eu devia pagar. Estou inadimplente. Então, eu posso estar inadimplente, mas tenho condições de pagar. Eu tenho um grande patrimônio, né, suponhamos, mas estou inadimplente. Não estou pagando a dívida. E posso ser superendividado. Ou seja, eu não tenho patrimônio, não tenho renda para pagar a totalidade das minhas dívidas. Então, é importante a gente ter essa ideia desses conceitos para a gente trabalhar adequadamente. O que eu estou querendo mostrar aqui, estatisticamente? Que 30%, e isso é um dado real, do brasileiro, ou seja, 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes, não estão pagando as suas dívidas. E estima-se que metade desses 60 milhões, ou seja, 30 milhões de brasileiros, não conseguem pagar as suas dívidas. Então, se não conseguem pagar as suas dívidas, a gente entra na figura do superendividamento. E por que é difícil a gente ter esse dado um pouco mais exato, né? Porque é fácil você saber se está pagando ou não. Mas, dentro daqueles que não estão pagando, você avaliar a situação econômica dele é um pouco mais complexo.
você avaliar a totalidade das dívidas, porque às vezes ele não tem só aquela dívida, ele vai ter aquela e mais outras dívidas. Você vai ter que avaliar o patrimônio, a renda, o quanto que ele ganha mensal e o patrimônio que ele tem, não só dele, mas da sua família. Então são dados um pouco mais complexos. Mas estima-se que metade desta população, ou seja, eu fiz a conta aqui, 15% da população brasileira, 15% da população brasileira está superendividada. Ou seja, 30 milhões de brasileiros. Então, com isso, estatisticamente, eu tenho uma necessidade de tratar desse problema. Né? A lei de superendividamento veio tarde, mas veio, ainda que tarde, numa boa hora, porque eu tenho que tratar desse problema que é social. E na medida que ele é um problema social, ele se torna um problema jurídico também. Quer dizer, a solução jurídica ele sempre chega tarde. Ele sempre chega depois do problema que é verificado. Acho que nós demoramos um pouco a tratar desse tema, mas chegamos e precisamos interpretar corretamente essa lei, precisamos avançar em alguns pontos e é importante a gente entender esse contexto. Não é uma lei para tratar uma minoriazinha que muitas vezes a gente tem essa concepção do endividado, do superendividado. Nós estamos falando de 15% da população brasileira. Nós estamos falando de 30 milhões de brasileiros. Nós estamos falando de pessoas que estão passando forte necessidade e que muitas vezes não deram causa os seus problemas, às suas dívidas. E a gente vai ver isso também. Um outro dado muito impactante. 94% desses endividados ganham menos de 5 salários mínimos. Ou seja, são pessoas que estão numa faixa pobre da sociedade. Né? Classe C, classe D. Quase 95% ganham menos de 5 salários mínimos. E 20% desses endividados são idosos. São pessoas que já estão na fase da sua vida que muitas vezes precisam de mais recursos, né? Recursos para tratar da saúde. Normalmente os idosos gastam dinheiro com medicamento. Muitas vezes os idosos se tornam arrimo das suas famílias, precisam manter aquela família com filhos e netos. Então a gente tem aí o problema do consignado muito fortemente aqui com relação a isso. Então hoje a gente tem visto um aumento considerável do superendividado idoso. E não porque ele contraiu uma dívida para si, mas porque ele contrai dívidas para seus familiares, para seus vizinhos, para seus amigos. E justamente no momento em que ele precisava de ter mais tranquilidade ou de ter uma renda mais exclusiva para si, para sua saúde, né? É da normalidade da vida a gente começar a ter mais problemas de saúde com a idade e a gente tem tido um aumento considerável. Nós vamos ver que essa lei de superendividamento, inclusive, altera um artigo do Estatuto do Idoso, justamente dentro desse contexto da proteção dos idosos. Então, esse é um dado estatístico que ajuda muito nós entendermos esse conjunto, o porquê dessa lei do Brasil, da necessidade da lei brasileira.